Olá! Nesse videocast de hoje, nós vamos conversar sobre a influência das tecnologias no setor educacional. Eu recebo aqui nos nossos estúdios o professor Helder, o professor César Rabel, para conversarmos sobre essas mudanças que aconteceram no cenário educacional. Desde antes da pandemia, já era anunciado todo esse avanço tecnológico e que nós tivemos aí um aceleramento no contexto pandêmico. Sempre se dizia que a evolução na educação ela poderia chegar através da inteligência artificial, dos avanços, se especulava sobre a substituição de professores por robôs, mas quem diria que esse avanço chegou através de um vírus invisível, que colocou todos na mesma página e estimulou nós, professores, a olharmos cada vez mais para esses avanços. Não é verdade, professor César? Sem dúvida, professora Lenir, quero agradecer o convite, cumprimentar o professor Helder e dizer que uma das coisas que nos dá muito orgulho aqui no Centro FAG, quando lá no dia 17 de março de 2020 nós entramos num período pandêmico, nós não fomos pegos de surpresa no que se refere a metodologias de ensino inovadoras. E eu me lembro muito bem disso porque havia vários amigos que estavam naquela, nossa, meu Deus, entramos no período de pandemia e não estamos tendo aula. E 2 dias depois, aqui no Centro FAG, nós já estávamos com aulas e utilizando de ferramentas tecnológicas, né? Algumas delas que já utilizávamos com frequência antes da pandemia. E aí, quando veio a pandemia, veio só se confirmar essa questão do uso dessas ferramentas de tecnologia para auxiliar no ensino. No ensino, inclusive laboratórios virtuais e outras experiências que a gente vivenciou neste período, né, professor Helder? Exatamente. Na verdade, a questão pandêmica, ela acelerou um processo que a gente já vinha vivendo na sociedade como um todo, né? São o conceito de processos disruptivos, né? Em que, na verdade, a gente precisou se reinventar. Alguns processos até então que se falava de ser aplicados, deixou de ser falado e foram efetivamente aplicados. E é nesse contexto que a gente vê, né, surgindo aí com todo vapor a questão das aplicações de impressão 3D e outras tecnologias associadas. Vamos dizer assim, com uma mudança radical de paradigmas, né, em que a educação, a capacidade do aluno ter a percepção, visualizar objetos, ter uma visão, se aguçar da sua visão tridimensional, foi elevado num nível jamais pensado, graças a essa tecnologia. É isso aí mesmo. A impressão 3D, professor Helder, é uma tendência hoje. A FAG acompanha essa estrutura aí, dispõe inclusive nos nossos laboratórios, né? Com certeza. A FAG, ela, na verdade, já em 2017, ela já começou a pensar nessa questão da impressão 3D. E, na verdade, aqui cabe uma observação interessante. A mantenedora ela queria já comprar uma impressora 3D, né, de altíssima tecnologia, e como a gente ainda estávamos num processo ainda de aquisição da cultura da impressão 3D, optamos por uma impressora 3D intermediária para que pudéssemos criar essa cultura, e a gente entende hoje que foi um processo altamente acertado, porque nós criamos a cultura da impressão 3D junto a acadêmicos de engenharia, e esses acadêmicos absorveram a tecnologia e começaram a produzir suas próprias impressoras, né? É o caso de alguns acadêmicos que, inclusive, montaram suas empresas, porque eles entenderam o que era esse conceito, e eu acredito de verdade que a FAG foi vanguardista nesse processo, certo? Ela acreditou na tecnologia, acreditou no potencial da região e acreditou principalmente, creio eu, no potencial dos nossos alunos, né? E frutificou isso aí, e a gente usa essa tecnologia de maneira recorrente na IES, né? Sem dúvida, esse estímulo aos estudantes é fundamental, né? O professor César também coordena aí um grupo de estudo voltado para a área dos drones, né, professor César? Os drones, e inclusive eu quero pedir para o Bruno colocar algumas imagens aí na TV, professor Lenir, que vai ser mais fácil de nós visualizarmos como que funciona esse processo. Olha, esse foi um exemplo que nós utilizamos o drone, que pela legislação brasileira o correto seria RPA, mas a gente acaba falando drone, né, no impulso. Mas essa foi uma imagem que nós coletamos antes da pandemia já, lá do ladinho do Lago Municipal de Cascavel, que era para ser o projeto do Jardim Botânico de Cascavel. Essa imagem nós fizemos através do RPA, que nós temos aqui na instituição, né, o nosso drone. Foram os próprios alunos que fizeram essa imagem e parece que é só uma foto.
Mas, na verdade, ali a gente tem a junção de 120 fotos, onde nos dá o 3D do terreno, dá o desnível, que inclusive, depois, professor Helder, a gente conseguiu colocar isso na impressão 3D. Então, daí teve a maquete do terreno. Esse é um dos exemplos, né, do que a gente já estava fazendo antes da pandemia. Passa mais uma lá, Bruno, por favor. Opa, vai ter que voltar aí. Vai passando aí que eu vou te dizer qual que vai ser a imagem. Vai indo, vai indo. Vai mais uma, vai mais uma, vai mais uma. Ah, essa imagem é legal, porque é uma imagem do terminal rodoviário de Cascavel e isso é uma ortofoto. Então é uma imagem superior onde a gente não vê as laterais do edifício e com essa imagem os alunos da disciplina de geoprocessamento começaram a fazer alguns estudos sobre a malha urbana para identificar edificações irregulares. Então isso começou de uma maneira embrionária e os alunos foram se interessando, a coisa foi acontecendo. Essa imagem especial também foi formada por 120 fotos e tudo isso de uma maneira voluntária, os alunos foram se interessando, nós íamos chamando através da disciplina de geoprocessamento, mas foi acontecendo. E aí, professora Alenir, quando chegou a pandemia, porque isso já estava acontecendo antes da pandemia, mas quando chegou a pandemia, passa mais uma lá, Bruno, por favor. Mais uma. Aí, quando chegou a pandemia, nós fizemos um estudo onde acabou unindo o curso de arquitetura e o curso de sistemas de informação, que é coordenado pelo professor Fernando, o curso de arquitetura pela professora Solange. E aí eu fui lá no curso de sistemas de informação do professor Fernando e pedi os 2 alunos mais dedicados que ele tinha para unir junto com um formando do curso de arquitetura e uma egressa, né? O formando era o Gustavo, a egressa era a Amanda Heloísa Machado, e aí nós unimos junto com o Cid e o Rob do curso de Sistemas de Informação para fazer essa ortofoto, são várias fotos aí, ali em especial nós tínhamos 240 fotos do bairro Parque Verde, aqui do ladinho do Centro FAG, e pode passar mais uma lá, Bruno, por favor. Aí a imagem já do nosso RPA trabalhando, né, onde o drone ele ia fazendo um caminho de indo e voltando para coletar várias imagens, e o resultado foi o seguinte. Vai lá mais uma, Bruno, por favor. Essa é a ortofoto final, né? Então é um mapeamento onde os alunos conseguiam identificar quais edificações que eram irregulares, ou seja, que não tiveram um acompanhamento de um profissional, seja arquiteto ou engenheiro. E o mais bacana de tudo isso aí é que não ficou só na sala de aula. Isso gerou uma equipe que nós participamos do Startup Garage, e foi, inclusive, publicado um artigo científico no UIA, que é a União Internacional de Arquitetos. E aí a outra imagem é legal, porque nós vamos ver que... Pode passar mais uma, Bruno, por favor? Então, está aí o nome dos integrantes, né, que compuseram essa equipe, e olha só o que surgiu. O nome do aplicativo é CISARC, e aí na próxima imagem a gente vai conseguir visualizar a interface do software que foi criado. Pode passar, Bruno, por favor. Então, eles fizeram uma conexão com o Google Maps e sobrepuseram essa imagem que foi coletada com RPA, mostrando quais eram as edificações que estavam construídas de maneira irregular. Foi muito bacana esse processo porque juntou a academia com o mercado de trabalho, né? E tanto é que trouxe alunos que já eram formados, que é o caso da Amanda, né? Imagina que legal isso, professora Alenir. Em plena pandemia, né, uma egressa nossa voltar para a instituição interessada nesse processo de pesquisa, nesse processo de formação, tudo isso aplicando de maneira profissional. Então isso é algo que nos deixou assim bem felizes. E geramos também a impressão, na impressora 3D, do terreno, né, dos terrenos que nós estávamos mapeando. O professor Helder sempre estava nos ajudando nesse processo, né, professor Helder, né, para pegar os macetes aí da impressão 3D. Isso prova uma coisa, de como os cursos aqui são unidos, né? Juntou lá o curso de automação, o curso de sistemas de informação, o curso de arquitetura. Então, são métodos que mostram que o Centro FAG sempre está à frente. Sem dúvida. E essa interação intercursos, que nós chamamos aqui, ela é muito importante porque prepara os nossos estudantes para a atuação real no mercado de trabalho. Lá no mercado de trabalho, eles vão atuar de forma conjunta, né? Um outro projeto, professor Helder, que nós temos é justamente a realidade virtual aumentada, né? Você tem desenvolvido alguns experimentos junto a estudantes também nessa... Sim. Graças a Deus, igual eu falo, né? O Centro FAG nos oportuniza, né, essa sinergia com acadêmicos que têm um potencial muito grande também de crescer.
profissionalmente e desenvolver suas habilidades, suas aptidões, né? E a questão da realidade virtual aumentada tem sido pauta aí de alguns alunos de alguns cursos, não só um curso em específico, mas o curso de engenharia elétrica, o curso de engenharia de software, juntamente do professor Fernando, né? E a gente tem conseguido algumas coisas muito interessantes, a ponto de a gente consegue ter uma visualização, por exemplo, de uma tubulação virtualmente, vamos dizer assim, embutida numa parede, com um nível de realismo que a gente só conseguiria mesmo em campo, vendo realmente esse projeto ou esse sistema aberto, vamos dizer assim, né? Então, isso tem um ganho substancial na qualidade da aprendizagem desse aluno. Algumas coisas, lógico, estão em fase ainda embrionária, outras nós estamos aguardando agora algumas questões para sedimentar, mas isso já é uma realidade no Centro FAG, sim. E, logicamente, colocaremos isso em alguns laboratórios que já estão aí, vento em popa, né, chegando aí com, vamos dizer assim, dizendo a que veio, né? Seriam laboratórios tecnológicos que vai integralizar aí várias engenharias, e essas engenharias, conforme o professor colocou muito bem aí, né? Nós trabalhamos um processo de sinergia para que verdadeiramente o Centro FAG continue se despontando na região, né? Não só regionalmente, mas a nível, sim, né, de sul do Brasil e a nível de Brasil, né? Nessa questão de ser uma instituição antenada à tecnologia, né? Um exemplo que o professor acabou de colocar, né, que alunos e egressos voltam para o Centro FAG, né, e entendem que essa casa aqui é um centro de excelência no que diz, no quesito tecnologia. Ou seja, nós não devemos nada para os grandes centros nesse sentido. E são ferramentas que chamam a atenção, né? Você imagina um calouro entrando hoje, né? Nós mostramos, aqui tem impressora 3D, aqui tem o RPA, chamamos de drone, né? Tem o nosso drone, a realidade virtual. São coisas que enchem os olhos, né? Que encantam. E daí, quando nós mostramos isso de maneira aplicada, é fantástico. Inclusive, tu colocou a questão do drone, né, que é RPA, né? Ele realmente ele recebe nomes distintos conforme a aplicação, né? Porque, dependendo da aplicação, ele pode ser chamado de VANT também, né? Veículo aéreo não tripulado, né? Quando o peso é maior. Isso, então, várias contingências aí de aplicação, né? Vai definir essa questão da tecnologia. Isso é muito legal, porque nós também, dentro da academia, vamos assim, se apropriando dessa cultura. E a gente começa a falar de igual para igual, como com qualquer profissional ligado diretamente a essa tecnologia. E o nosso aluno, por pertencer, logicamente, a esse universo FAG, ele começa a se apropriar disso também, e ele leva isso para a vida futura dele, né? Como profissional e como pessoa também. Bacana. Quero agradecer aí aos professores, né, pela participação nesse nosso bate-papo aqui, discutindo esse contexto tecnológico, inovador aqui do Centro FAG, né? E com certeza o Centro FAG possibilita o contato dos nossos estudantes com a comunidade e também acaba levando todo esse avanço tecnológico para a comunidade, através dos projetos que vocês aqui relataram e de tantos outros que outros professores desenvolvem.